Preço do ministério, também vamos louvar ao Senhor. Amada missionária, medite neste louvor, vamos louvar ao Senhor. Estou partindo para mais uma jornada no ministério que Jesus me confiou. Embora custe para mim um preço caro, bem mais que isso, no Calvário Ele pagou. É doloroso quando chega esta hora. Pai, arrumando as malas, Sim, meu filho. vocês vão sair outra vez. Vou ficar com tanta saudade de vocês. Quanto tempo vai durar isso, ó pai? Ó, meu filho, você está chorando. Mas lá no céu a saudade vai ter fim. As nossas lágrimas Jesus Cristo secará. Há uma coroa preparada lá pra mim, e o sofrimento para sempre findará. Aleluia! Glorificado, exaltado seja o nome santo de Jesus. Para você que tem uma chamada missionária, aleluia! Medite profundamente neste hino. Aleluia! O Salmo 126 e verso 6. Há um consolo para os nossos corações. Se muitas vezes derramamos nossas lágrimas, há um consolo para nós lá em Sião. Mas lá no céu a saudade vai ter fim. As nossas lágrimas Jesus Cristo secará. Há uma coroa preparada lá pra mim, e o sofrimento para sempre findará. Graças a Deus por estarmos reunidos para adorá-lo, porque Ele é grande, Ele é poderoso. Nossa hora já tem se avançado, mas Deus tem uma palavra para nós ainda nesta noite. Vamos ler Lucas capítulo 16, versículo 19 até o versículo 31. O título é Parábola do Rico e de Lázaro. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão, fora, deitado, um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de chagas, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No Hades, no inferno, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele é aqui consolado e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós outros está posto um grande abismo, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para cá. Disse ele então: Rogo-te, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos,
para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Versículo 31. Abraão, porém, lhe disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão-se persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Que Deus possa nos abençoar nesta noite. É a nossa oração no nome de Jesus. Meus irmãos, Jesus, quando se dirigia à multidão e aos discípulos que estavam à sua volta, por muitas vezes ele se utilizava de parábolas, que é uma dissertação de forma comparativa. Jesus lançava mão das coisas da terra, coisas que os homens conheciam e também coisas dos céus, para os homens compreenderem acerca do reino. E nós temos diante de nós uma parábola, a parábola do rico e de Lázaro. Este homem, este rico, que na sua vida vivia esplendidamente, regalava-se das suas riquezas, vestia-se muito bem, mas este homem não se importava na sua vida com as coisas de Deus, as coisas espirituais. E Deus, meus amados irmãos, Ele é um Deus que quer abençoar o homem enquanto o homem está vivo no dia de hoje. Deus não quer abençoar de maneira alguma o homem no pretérito, no passado e no futuro, porque está por vir. Mas Deus quer abençoar no presente, porque Ele é onipotente, onisciente e é onipresente. Deus é onipresente porque eu sinto Ele aqui, da mesma hora que eu sinto aqui, o irmão que está lá atrás pode sentir a presença dEle. Todos nós podemos sentir porque Ele é onipresente. E Deus, então, é o Deus das oportunidades. Ele prepara muitas oportunidades, como este homem teve, mas ele não aproveitou essas oportunidades. Deus é o Deus das oportunidades. Diz a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 3, versículo 13, que devemos aproveitar o dia que se chama hoje. Diz a Bíblia Sagrada ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 15, que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A Bíblia ainda nos diz em Hebreus capítulo 4, versículo 16, que devemos nos aproximar hoje do trono da graça de Deus. Jesus disse ao ladrão lá na cruz do Calvário, em Lucas 23 e 43, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus disse a Zaqueu, no capítulo 19, versículo 5 do livro de Lucas, hoje me convém pousar em tua casa. E no versículo 9, Jesus, quando ele recebeu a Jesus na sua casa, ele disse, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada no capítulo 8, versículo 10 do livro de Êxodo, nós vemos ali quando a praga das rãs inundou a terra do Egito, então Moisés e Arão foram ter com o faraó, rei da nação egípcia. Moisés então fez uma pergunta a faraó. Ele disse, quando é que você quer que eu ore a Deus para que ele retire as rãs que estão no Egito? O faraó olhou para Moisés e Arão e respondeu, amanhã. De fato, o calendário do faraó, o calendário do homem é sempre o amanhã. Este é o calendário daquele que vive procrastinando a obra de Deus, daquele que vive adiando as oportunidades de Deus, porque Deus é o Deus das oportunidades. Aleluia! É hoje o dia da bênção. Esses dias atrás eu estava na livraria Canaã e eu vi um adesivo de veículo assim, colocar no veículo, que dizia assim, esperemos Cristo hoje como se Ele viesse amanhã. Eu achei legal. Aí olhando mais alguns lá, que eu comprei um para dar para um amigo meu que não é evangélico, mas colocou lá uma mensagem muito bonita. Aí eu achei outro que dizia assim, esperemos Cristo hoje, não como se Ele viesse amanhã, mas como se viesse hoje mesmo. Olha que viesse, mas aí é amor. E realmente é isso, porque o amanhã não nos pertence. Nós programamos os trabalhos anuais, trabalhos semanais,
e convidamos a igreja para vir, mas temos sempre uma certeza: Jesus a qualquer momento vai voltar. Nós convidamos para vir amanhã, mas nós não sabemos se vamos estar aqui amanhã. Mas depois que ele morreu, ele resolveu então tomar as suas decisões, porque a Bíblia diz que morreu Lázaro e foi levado para o seio de pai Abraão. Veio uma comitiva angelical, os anjos desceram do seio do pai Abraão, vieram até a sepultura e levaram a Lázaro. Aí diz a Bíblia que o rico morreu e foi sepultado. Jesus não deu ênfase acerca da morte do rico, que os anjos do céu vieram e fizeram a comitiva e os levaram. Não. Ele morreu. E imediatamente, diz a Bíblia Sagrada, ele aparece no cenário infernal, em tormentos, e no Hades. Ele tomou a primeira decisão da sua vida. Nós vamos meditar em 4 decisões que ele tomou e que por conseguinte tomou tarde demais. Deus não se importava mais se ele tomasse ou não tomasse as suas decisões. Deus se importa com a sua decisão hoje. Enquanto você está vivo aqui, depois que você morrer, não adianta tomar mais decisões. É hoje. Ele não quis aceitar. Quando morreu, Deus também não quis aceitar as suas decisões. A primeira decisão que ele tomou, quando estava no Hades, no inferno, diz o versículo 23, que ele estando no Hades, no inferno, em tormentos, ele ergueu os olhos para cima. A primeira decisão que ele tomou, que tomou tarde demais, foi erguer os olhos para cima. E Deus, meus amados irmãos, criou o homem para olhar para cima. A palavra homem literalmente significa aquele que olha para cima. Deus criou o homem para olhar para cima. E diz a Bíblia Sagrada em Hebreus capítulo 3 que somos participantes de uma vocação não da terra, mas de uma vocação celestial. Oh, glória a Deus! Diz a Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 1: se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas não da terra, mas buscai as coisas do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Busque a bênção de Deus hoje, porque diz a Bíblia em Tiago 1:17 que toda dádiva e todo dom perfeito não vem da terra, mas vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variações. Vem do céu a bênção. É do céu a bênção para a tua vida hoje. A Bíblia fala de uma mulher que ela era encurvada. Essa mulher só vivia encurvada. Ela não podia olhar os céus, ela não podia olhar o firmamento, ela não podia olhar as estrelas, essa mulher não podia olhar as nuvens, ela só vivia encurvada. Há 18 anos ela tinha esta enfermidade, ela vivia somente encurvada, não podia levantar-se. Mas de repente, quando Jesus a viu, diz Lucas capítulo 13, versículo 10, Jesus então olhando para ela, clamou, e quando ela olhou para Jesus, Jesus então a curou daquela enfermidade. Aí ela que estava encurvada levantou-se e pôde olhar o firmamento, pôde olhar o céu, pôde olhar as estrelas, o sol, tudo que o Senhor criou, porque ela pôde olhar para cima. Deus criou o homem para olhar para cima, não é para olhar para baixo, não, de forma alguma. Diz a Bíblia em Lamentações capítulo 3, versículo 51: os meus olhos movem a minha alma. Será que os olhos têm poder de mover a alma? Tem. Se eu olho para baixo, a minha alma olha para baixo. Se eu olho lá para o abismo, a minha alma se declina para o abismo. Se eu olho para as lutas, a minha alma se prostra perante as lutas. Mas se eu olho para cima, eu vejo todas as glórias, as maravilhas que Deus criou. Levante os teus olhos para cima nesta noite e adore ao Senhor, porque Ele vive, Ele é poderoso nesta noite, e é de cima que vem a bênção sobre nós hoje. É, glória a Deus. Satanás tentou a Jó, quando Deus deu ordem, permissão, melhor dizendo, para Satanás tocar a Jó. Satanás foi e tocou. Deus disse para ele assim: olha, toque a ele, mas não tire a sua vida. Satanás foi e tocou a Jó da planta do pé até a planta da cabeça. Isso mostra que ele trabalha sempre da maneira contrária que Deus, é sempre atrapalhado da vida, Jó. Porque
Quando Jesus, na cruz do Calvário, ele expirou, antes de expirar, ele disse: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento Jesus expirou, e diz a Bíblia Sagrada que o véu do tempo rasgou-se de alto a baixo. Naquele momento era Deus otorgando o acesso do homem à comunhão divina novamente. É do céu que vem a vitória, é do céu que vem a vitória. Satanás quer tocar por baixo porque ele é atrapalhado, mas Deus abençoou por cima. É por cima que vem a bênção. Oh, aleluia! Oh, glória! Diz a Bíblia Sagrada no Salmo 91: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Oh, glória! Quem é aquele que habita? Aquele que está refugiado no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. O esconderijo do Altíssimo, diz o Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Oh, glória a Deus! Glórias ao nome do Senhor, porque Ele é poderoso. Diz a Bíblia Sagrada em Provérbios 15, 24: para o entendido o caminho da vida não é para baixo, mas para o entendido o caminho da vida é para cima, porque é de cima que vem Deus, é de cima que vem vitória, é de cima que vem vitória. Satanás, com a entrada do pecado no mundo, ele fez o homem se prostrar. Porque quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, pecaram lá no jardim do Éden, imagino eu que eles não saíram com a sua cabeça erguida, mas eu penso que eles saíram com a fronte caída, cabisbaixo, entristecidos, ali sofridos. Quem sabe por que desobedeceram, agora saíram do jardim. E a Bíblia diz que todos pecaram, Romanos 3, 23, e ficaram destituídos da glória de Deus. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, ele expirou, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, ele veio então para de novo levantar o homem daquela tristeza espiritual, o homem que estava cabisbaixo. Quando recebe a Jesus, ele olha para cima e vê que existe uma solução. A solução vem de cima, é a bênção que vem de cima, é a glória que vem de cima. Jesus disse, depois de ter ressuscitado, em Lucas capítulo 24, versículo 49, para os discípulos: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Oh, glória a Deus! Jesus sabia que daqui da terra não existia poder para os homens, era lá do alto. É de cima que vem a bênção, é de cima que vem a vitória. Você que precisa, comece a clamar: é de lá de cima que vem a vitória. Quando Jacó estava passando uma dificuldade muito grande com seu irmão e precisava da bênção, ele foi retirar-se para o vale de Jaboque. A sua esposa e seus filhos foram adiante, mas ele ficou só. E apareceu ali então um homem, e ele começou a lutar com aquele homem. E aquele homem, vendo que Jacó prevalecia sobre ele, diz Gênesis capítulo 32, versículo 23, 26, ele então fez Jacó e estava mancando, mas não deixou ele. Quando este homem viu que a alva já estava chegando, ele então disse: deixa-me ir, porque a alva já vem subindo. Jacó, quando tomou conhecimento que era o anjo do Senhor, ele então segurou mais firme. E o anjo disse: deixa-me ir, porque a alva já está subindo. E Jacó disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Hoje é a noite de lutarmos com o anjo. É o tal de Jacó espiritual. Para aquele que precisa da bênção, para aquele que precisa da vitória, precisa de insistir com Deus, precisa de ficar na insistência do Senhor. Porque quando insiste Deus, Ele dos céus ouve, dá a bênção e dá a vitória. Aquele que quer a cura divina tem que sentir: eu quero sair daqui curado, porque há poder no teu nome, Jesus. Aquele que quer ser batizado com o Espírito Santo, basta dar lugar ao Espírito de Deus e glorificar e exaltar a Ele, aleluia, porque Ele vai aquecer o teu coração, vai influenciar a tua vida. É glória a Deus, é de cima que vem a bênção. Não é daquele de baixo, não é do pregador, não é do cooperador, mas o cooperador clama aos céus, Deus dos céus manda poder. Os discípulos, ouvindo então a Jesus,
Eles foram para o cenáculo orar, unânimes em oração, diz Atos capítulo 1, versículo 14. E Atos capítulo 2, versículo 2, diz a Bíblia Sagrada que um vento impetuoso e veemente encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E não diz a Bíblia não fala que esse vento veio do porão do cenáculo. A Bíblia não fala que esse vento veio das ruas de Jerusalém. A Bíblia não fala que esse vento veio do mar da Galileia. Mas a Bíblia é enfática ao revelar que esse vento veio do alto, veio do céu, um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu a casa onde eles estavam assentados. Aí o Espírito começou a se manifestar, descendo dos céus, como línguas repartidas como que de fogo, as quais começou a pousar sobre cada um dos que estavam ali, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios, todos foram cheios, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram cheios. Nós vivemos os dias hoje em que o Espírito de Deus está se manifestando de tal maneira sobre a nossa vida. E eu quero imaginar que nós estamos dentro do cenáculo, como nos dias da igreja primitiva. E eu imagino que o vento começou a soprar por todos os lados, e começou então a fazer uma brisa muito suave sobre todos eles, como é que você está sentindo, quem sabe, por causa do ventilador. Mas começou a soprar aquele vento impetuoso e veemente com insistência, e junto com o vento veio as línguas repartidas sobre aquele fogo. Que Deus possa tirar a trave do nosso olho espiritual nesta noite, fechar o nosso olho físico, material, humano, e abrir nossos olhos espirituais para contemplarmos a glória de Deus nesse lugar. Porque eu creio que línguas repartidas como que de fogo vão pousar sobre a nossa vida, aquecendo o nosso coração, nos dando vontade de glorificar, de exaltar o Senhor, porque é do céu que veio o poder sobre nós. É do céu que veio. Você que está precisando, começa a insistir aí. Aleluia. Você que precisa da bênção, você que precisa da vitória, comece a clamar, porque eu creio que dos céus vai vir uma bênção sobre a tua vida hoje. Você que quer ter o dom da palavra, você que quer louvar ao Senhor. Sinta a glória do Senhor aí onde você está. Receba em nome de Jesus. É glória. Eu creio que o Espírito Santo começou a soprar as brasas aqui. Você é um carvão e o fogo está aqui para crescer. Você vai sentir algo glorioso aí, que não sou eu quem vai produzir isso na sua vida, não é o irmão Paulino, não são os cooperadores aqui, mas é fruto do Espírito Santo, a glória que está sobre a sua vida. É glória. Quando Elias no Monte Carmelo, em desafio aos profetas de Baal, Elias deixou que eles então clamassem ao seu Senhor, a Baal, porque a prova era que o Deus que manifestasse como fogo, esse seria o Senhor, porque o povo ficou encosteando entre dois caminhos. Então Elias desafiou a todos eles, e lá no monte todo o povo estava vendo, porque eles passariam a acreditar no Deus que manifestasse fogo dos céus. E os profetas de Baal começaram pela manhã e começaram a clamar a Baal: desce Baal, se manifesta Baal. Baal não se manifestava, porque Baal é um Deus morto, Baal não é um Deus vivo, Baal é um Deus morto, não se manifestou. Então para eles, achando que Baal queria mais sacrifício, começaram a retalhar o seu corpo, diz a Bíblia, em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, um pouquinho antes você vai encontrar isso aí. Aí diz a Bíblia Sagrada que eles se retalharam todo o seu corpo, foi sangue para todo lado, e Baal não se manifestou. Aí Elias, depois do meio-dia, tomou a palavra e disse: agora é a minha vez. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado, reuniu as 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel, e colocou um sacrifício sobre que jogasse em água, e pediu para colocar água. Depois que estava cheio de água ali, Elias clamou ao Senhor. Diz a Bíblia que nas primeiras palavras da oração de Elias, o fogo do céu desceu e lambeu o holocausto, e todo o povo pode ver: este realmente é o Deus de Elias.
está aqui para se manifestar na tua vida como um fogo hoje. É avivamento. O que é que aviva, que aquece? É o Senhor que aviva, que aquece. Ele quer te avivar hoje. Ele quer te avivar nesta noite. Vamos nos colocar em pé. Eu não quero ser cansativo, meus irmãos. Eu quero orar nesta noite por quem quer ser avivado. Oh, glória! Eu quero orar nesta noite por aquele que sente que precisa da bênção. Hoje é o dia da bênção, hoje é o dia da vitória. Aquele rico não quis aceitar. Aquele rico na sua vida esplendidamente aproveitou-se dos seus bens. Mas no inferno não adiantava mais. No inferno não tem mais oportunidades. Nós só falamos sobre porque ele ergueu os olhos para cima. Nós só falamos que ele clamou ao Senhor. E ainda teriam mais duas coisas para falarmos. 4 decisões que ele tomou tarde demais. Mas você que está aqui pode tomar a sua decisão hoje. Eu quero, antes de fazer uma oração para Jesus aqui, avivar o teu coração, batizar, te renovar, encher o teu coração de poder. Eu quero fazer um convite aqui a alguém que, quem sabe, está em nosso meio e gostaria de aceitar a Jesus como seu Salvador. Diz a Bíblia que o dia aceitável é hoje. Se hoje, diz a Bíblia em Hebreus 3:15, ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Existe alguém? Se tem alguém, só levanta a sua mão. Nós não vamos insistir muito, porque hoje é o dia da bênção. Existe uma jovem lá atrás. Venha, nós vamos orar por você. Aleluia, aproveite a tua bênção, a tua vitória. É hoje que ela vem do céu. É hoje o dia aceitável e ela vem de alto, do alto para a sua vida. E eu quero também orar nesta noite por alguém que, quem sabe, não foi batizado com o Espírito Santo no decorrer dessa semana. Eu creio que o Senhor, porque eu participei dos cultos, usou os pregadores poderosamente. E não foi, quem sabe, o seu dia, porque quem sabe hoje o Senhor quer te batizar. Hoje é o último dia da festa. E eu estava pensando